mensagem. Amém. Ich gehe nun zum Wort über. Graças a Deus. Porque hoje é um culto de celebração, é um culto de ceia. Heute Nós ist temos das que também Abendmahl. ter tempo. Irmãos, os irmãos podem se assentar. Ihr dürft euch setzen. Eu quero hoje iniciar uma série de Ich möchte beginnen pregações, mit possivelmente einer Serie von três, né? Predigten, von 3 Predigten Sobre as festas bíblicas. über die Feste, die in der Bibel gefeiert wurden. Estamos agora nos aproximando da festa da Wir Páscoa. nähern uns dem Osterfest. Daqui a 2 semanas, né? In 2 Wochen Dará lugar à festa. E esse ano quase que vai coincidir a festa, a Páscoa no mundo ocidental e a Páscoa judaica. das jüdische Osterfest und das andere Osterfest. E então eu quero iniciar por quê, irmãos? Und ich möchte euch erklären, wieso das so ist. Primeiro que esse é um tema que ele não é muito Es trabalhado ist ein Thema, das no nicht so meio cristão. bearbeitet wird inmitten von dem Christentum. Não é dado muita ênfase nas festas, nem celebrado, né? Es wird auch nicht gefeiert von den Christen. E nem tampouco, podemos dizer assim, o que ela representa Und para auch nicht das, was sie nós, repräsentieren soll. a nível espiritual. Im Spirituellen gemeint. A única festa, podemos dizer assim, que ainda é citada é a Páscoa. Das einzige Fest, das noch so gefeiert wird am Rande, ist das Osterfest. Pentecostes, às vezes, pode ver que o feriado de Pentecoste, muitas Ihr vezes, könnt auch sehen, dass só serve para nós não trabalharmos. das Pfingstfest A maioria das kaum igrejas gefeiert wird. nem é tocado. Die meisten Gemeinden sprechen nicht darüber. E muitas vezes nós acabamos perdendo Letztendlich verlieren wir, lições que poderíamos tirar destas die wir da von celebrações. diesen Festen haben könnten. Então eu quero trazer pelo menos 3 pregações das 3 principais festas Über die Feste, die in der Bibel gefeiert wurden. que são Páscoa. Ostern. Eu não queria que ela usasse o Ostra, porque Pesa. Veja só, irmãos, eu tive, esse é um grande problema da igreja nossa. Eu tive pesquisando e quando chega a época da Páscoa, lá no trabalho eles fazem isso, nosso patrão, todo mundo, e a gente até repete, né, em alemão. Mas na verdade, irmãos, quando a gente fala o feliz em alemão, como é que é, irmão? Ostern. Na verdade, você está falando algo que é um termo pagão. É pagão, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Isso é uma tradição que ela foi implantada na igreja mais ou menos no século XVI, né? Also an die deutschen Geschwister, es gibt kein anderes Wort, das wir benutzen außer Ostern. Wir feiern das Osterfest und im Deutschen gibt es dafür, soweit ich weiß, kein anderes Wort. E ela é uma tradição que foi tirada dos povos germânicos. Páscoa Fest. Passa a festa, gente. Passa a festa. Passa Fest. Passa a festa. No Evangelho, na Alemanha, se chama Passa a festa. Amém. E o que acontece, irmãos? E é um termo que, na verdade, ele vem roubar da igreja Das ist ein Wort, das stiehlt. o que ela realmente significa para nós. Porque não é o Was uns coelho. wirklich bedeutet. Porque eu tive pesquisando, por exemplo, Ostra, né? Ostra é coelho. Weil No Ostern caso, bedeutet na der tradição Osterhase. germânica, né, eles tiraram isso dessa tradição. Im Germanischen haben sie das davon Então, e abgeleitet. quando nós falamos de Pêssego ou de Páscoa, dentro de uma linguagem bíblica, a gente está falando de libertação, Sprechen wir über die Freimacht. que é completamente diferente de um coelho, que é um símbolo da fertilidade no Komplett anders paganismo. ist als das Symbol von dem Osterhasen. Irmão, estão entendendo? Então é assim, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, vejam só. Deus, na sua palavra, está tudo interligado. In Gottes Wort ist alles miteinander, Então, miteinander verknüpft. São 3 festas. Es gibt Páscoa, 3 que Feste. é Pêssego, Pessachfest, Pentecostes Pfingsten e Tabernáculos.
Nós somos divididos em espírito, alma e corpo. Wir sind in 3 Teile aufgegliedert: Os irmãos vejam que há Körper, Seele und Geist. Nós somos 3 partes, né? Wir sind 3 Teile. De forma que a salvação, ela também tem 3 processos em Genau wie nós. die Errettung auch 3 Prozesse in Primeiro, uns ela hat. atinge o espírito, Zuerst depois bis a zum Geist, dann alma zu der Seele e o corpo. und dann zum Körper. As festas é a mesma coisa. Páscoa In den fala Fest ist es das Gleiche. de libertação, Pesach spricht über Freimachung. Pentecostes fala de descida do Espírito, dons do Espírito, Pfingsten spricht darüber, dass Talente vom Himmel runterkommen. recebimento da lei ou introdução, né, da lei de Deus nos nossos corações, internalização da lei, Dass die Talente vom Himmel kommen. que o que restaura a nossa alma é a palavra de Deus. Então veja só, o Espírito ele é salvo em Pêssar, né? Der Geist ist errettet in Pessach. A alma começa, podemos dizer assim, a ser restaurada em Pentecostes Die e Seele fängt an, sich zu o restaurieren in Pfingsten. culminar em Tabernáculos, que é a nossa plena redenção. Podemos também falar do tabernáculo. Podemos fazer o seguinte: o átrio externo, Páscoa, porque é no átrio externo que acontece a nossa entrega a Deus, o altar a porta, a entrada da porta, depois o altar de sacrifício, depois a pia da lavagem, libertação. Depois o lugar santo, o tratamento da alma no lugar santo. E depois o lugar santíssimo, aonde nós estamos na imediata presença de Deus, em que nós atingimos o clímax espiritual. Desculpa, irmã. Não, tudo bem. Pode continuar daí, eu vou falar. Os irmãos estão entendendo? Es ist also sehr wichtig, dass die Geschwister Então, Feste verstehen. então veja só, Páscoa está aqui para Pesach ist nós, auf der einen Seite Tabernáculos está aqui. und die Tabernakel sind ganz weit oben gestellt. De formas que quando nós somos libertos, Auf eineArt und Weise, wenn wir freigemacht werden, começa uma caminhada dann fängt ein Weg ascendente an, den wir gehen, até bis tabernáculos. wir den Tabernakel erreichen. Veja que é sempre subindo. Es geht immer aufwärts. Fala de progresso espiritual, Es spricht über maturidade einen Progress im espiritual. Spirituellen. Então por isso eu senti esse desejo de falar sobre as festas Deswegen bíblicas. wollte ich über die Feste in der Bibel sprechen. Então eu quero em primeiro lugar que os irmãos, pedir aos irmãos que os irmãos abram suas Bíblias Öffnet eure Bibeln em Levítico capítulo 23. Desde já eu quero pedir perdão, né, aos irmãos. Nós temos aqui irmãos Das dritte Buch Mose. que são alemães, né? E as tradições, elas são muito enraizadas no nosso meio. E uma das coisas mais difíceis que existe para nós são quebra de tradições. E, Eines der schwierigsten Dinge für uns sind diese Traditionen, die wir haben, zu brechen. e existem tradições que elas não ferem os princípios bíblicos. Traditionen, die verletzen nicht die Prinzipien von der Bibel. Então não tem problema nenhum a gente fazer uso de tradições, celebrar tradições. Quando fere os princípios Aber bíblicos, wenn es die biblischen Prinzipien verletzt, aí sim a gente começa a entrar em choque com a palavra e tem que ser ensinado na igreja, no púlpito, né? deswegen muss es hier Tem in que der Gemeinde haver beigebracht werden. um consenso e a pessoa começar a entender que existem princípios que na verdade não são de Deus. Amém, irmãos? Então, diz assim, eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos, diz assim, ó: depois falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, ou também podemos traduzir por estes são os tempos determinados do Senhor. E daí ele começa aqui com o sábado, né? Depois vai para a Páscoa, depois
né, ele vai para as primícias, né, no caso, e assim por diante. E agora eu quero que os irmãos abram na primeira festa, né, o sábado aqui trata como festa, né, que o povo Der Israel Samstag wird celebra, ein Fest gehalten. como um dia semanal em que eles celebram o Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 14. 2. Mose, Diz assim: Vers Kapitel 12. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí, veja só, ele está falando da Páscoa, aí ó, 7 dias, aí começa a falar da festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Significa que no primeiro dia, o dia 15 de Nissan, no dia da festa, primeiro dia da festa dos pães asmos, era dia de santa convocação, era sábado solene. Podia cair numa segunda, ou numa quinta, ou numa sexta, para o povo de Israel, e ainda hoje assim, é considerado sábado. Nesse dia não se trabalha. Normalmente Am acontece. Samstag wird nicht gearbeitet, bis heute ist das noch so. Acontece normalmente no primeiro dia e no último dia da festa, no 7º. Das ist normalerweise am ersten und am letzten Tag so von diesem Fest gewesen. Então veja só, a festa da Páscoa, né, Das no Fest des caso, Passa. ela foi introduzida quando o povo de Israel ali no Egito, eles eram escravos no Als Egito. die Israeliten noch Sklaven waren. E Deus, ele resolve, devido a uma promessa que ele tinha feito, né, ele viu que o povo estava em aflição e ele então resolve Und er libertar hat o gesehen, dass sie povo da in einem sehr großen Konflikt waren und hat beschlossen, sie frei zu machen. da terra do Egito. Von dem Land Ägypten. E já tinha havido uma série de pragas. Und es gab schon Plagen, die geschehen sind. Faraó já tinha Der Pharao prometido libertar o povo. hatte schon versprochen, dass er das Volk frei machen würde. Por algumas vezes, de repente, se arrependia e voltava atrás. E daí Deus então pega e prepara uma última praga, Gott bereitet also die letzte Plage em vor, que ele diz assim, olha, para Moisés, wo er zu Mose sagt, Mose, após esta praga, nach dieser Plage ele liberará o povo. wird der Pharao das Volk frei machen. E aí então ele institui a festa de terça da Páscoa, que Führte das significa Pessachfest an. Das bedeutet, passar por cima. dass man darüber geht. Havia uma ordem de Deus Es gab eine Ordnung von Gott, em que o povo wo das Volk de Israel tinha que sacrificar um cordeiro. ein Lamm opfern musste. O cordeiro tinha que ser de 1 ano. Es musste ein Jahr alt sein. Esse sangue do Dieses Blut cordeiro, von diesem Lamm ele era passado nas ombreiras e vegas das wurde portas, auf die oberen Türen geschmiert, para que quando o anjo da damit morte wenn der ou Engel do des juízo Todes als passasse Richter no Egito, vorbeilaufen würde, na casa que houvesse sangue, an jedem Haus, wo das Blut geschmiert ist, não havia morte na família, o Würde es primogênito keinen não Tod ia geben. perecer. Mas a casa que não aber houvesse das Haus, sangue, das kein Blut hatte, essa iria sofrer perda. das würde Verluste erleiden. E os irmãos acreditam que houve egípcio que foi poupado dessa praga? Glaubst du, dass es Ägypter gab, die davon freigemacht wurden? Não foi só o povo de Israel. Es waren nicht nur die Israeliten, Porque havia egípcio que morava weil es também gab entre os judeus, Ägypter, né? die inmitten von den Juden gewohnt E haben. eles, na verdade, também fizeram isso. Und sie haben das Porque Gleiche getan. eles viram o que tinha acontecido nas outras Sie haben pragas. gesehen, was in den anderen Plagen passiert ist. E eles entenderam que Und sie haben verstanden, deveriam obedecer para que também fossem poupados. dass sie das Gleiche tun müssten, damit sie verschont blieben. De forma que quando eles foram libertos, houve Auf eine Art und muitos Weise, egípcios que também saíram dass com als die eles. Israeliten freigemacht worden sind, viele Ägypter mitgegangen. Então,
Pessa ou Páscoa significa libertação. Pessach bedeutet Freimachung. Deus passou por cima e não houve morte no meio Gott ist dos übergegangen und es gab israelitas. keinen Tod unter den Israeliten. Só que o faraó então fala para eles saírem, eles saem do Aber der Egito, Pharao sagt, sie sollen gehen aus Ägypten. caminham por mais ou menos ali 2 dias, né? E Sie gingen dort für 2 de Tage. repente chegam num lugar em que eles estavam cercados por todos os lados e Und havia sie uma kamen in einen vermelha à Ort, wo frente sie ganz deles. umzingelt waren. Faraó, quando liberta o povo, de Der Pharao, repente, als das Volk freimacht, ele começa a fazer uso da razão e ele pensa assim: fängt an, que loucura que eu fiz! benutzt seinen Verstand und sagt, was habe ich nur getan? E ele então convoca o exército Also führt das Militär e ele então vai de rompante em perseguição ao povo de Israel verfolgt nun das israelitische Volk, para massacrar eles. sie zu massakrieren. E de repente eles chegam, Und sie kommen an, na retaguarda está o exército de Faraó, o povo de Israel no meio, na frente o mar e dos lados as das montanhas. Volk von Israel ist also umzingelt. Então o povo de Israel se viu ali numa situação que Sie estava haben ali sich in einer encurralados. Situation gesehen, wo sie Os irmãos komplett vejam que nicht wussten, wohin mit ihnen. quando nós Wenn wir começamos a servir a Deus, anfangen, Gott zu dienen, acontece a mesma coisa. dann geschieht dasselbe. Logo de início, o inimigo Gleich ele am vem Anfang com todas as suas Kommt armas er mit all seinen Waffen, para nos demover a nossa mente desse entendimento das unseren coisas Verstand espirituais. verwirrt. E ele tenta Und er kommt de versucht, imediato nos matar, ou Nos matar, né, aquela fé que começou a crescer oder dentro den de Glauben, den nós. wir in uns trugen. Veja só, Also estava schaut o mar e genau as zu. montanhas. Es gab E o Feuer, povo das ficou Meer, desesperado. die Berge und das Volk war verwirrt. E daí Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Und dann fängt Gott an zu Moses zu sprechen und sagt, was hast du denn in deinen Händen? E diz que Moisés então toca nas Also águas, was macht Mose? Er nimmt seinen Stab und berührt das Wasser, o mar se abriu das Meer öffnet sich e eles passaram em und sie terra gingen hindurch. seca. Quando eles já estavam passando, Also né, durch das Meer gingen, estava passando o último israelita, ist der letzte Israelit durchgegangen os egípcios viram aquilo und die Ägypter haben das e gesehen. por ordem, né, dos generais entraram também naquela estrada construída no meio do mar Der mitten im e Meer começaram a gebaut wurde. perseguir o povo. Sie haben angefangen, das Volk zu verfolgen. Só que Deus, para proteger o seu povo, Aber diz damit que Gott sein Volk beschützen konnte, as carroças, os carros encalharam no meio, de forma que eles não avançavam. ist es stecken geblieben. Die Wagen von den Gegnern. Quando os israelitas já estavam do outro lado, Und als die Israeliten schon auf der anderen Seite waren, o exército egípcio todo nessa estrada construída no meio do mar, diesen ganzen construída Weg, pelo den die Eterno, Ägypter ihnen gefolgt sind, Deus então faz com que o mar venha voltar a ocupar o seu espaço, o seu lugar, fällt das Meer normal zurück e todo o exército und das ganze egípcio ägyptische Volk perecem no meio do mar. stirbt. E eles então puderam cantar o hino Und sie konnten nun da vitória. Miriam ali com seu tamborim, né, e os demais israelitas começam a adorar ao Sie fangen an, Senhor den Herrn zu loben e glorificar a Ele por tão grande vitória que Ele deu ao povo naquele Vorrecht zu momento. geben, denn er ist groß gewesen für sie. E é isso que acontece conosco, Das ist das irmãos. Gleiche, was mit uns passiert. Muitas vezes, né, no início da nossa fé, nós somos Am Anfang perseguidos, von unserem Glauben foram sind wir momentos verfolgt. difíceis, Es sind schwierige Momente. mas depois vem o momento da alegria, Aber do es kommt der louvor, da Moment, wo wir adoração. glücklich sind, Nós ficamos empolgados, é o período, né, do primeiro amor. wo die erste Liebe zurückkommt. Mas, irmãos, Aber muitas Geschwister, vezes, oftmals essa alegria, ist diese né, Freude, se nós não tivermos cuidado, ou até mesmo Wenn a wir nicht liderança estar ali do nosso lado, und né, der Leader nicht an unserer Seite steht, para nos ajudar, uns zu helfen, porque a euforia em demasia, weil die Euphorie ela muitas vezes cega o nosso entendimento, blindet uns de manchmal forma que nós auf não eine Art und Weise, conseguimos dass wir nicht ter percepção da realidade, daquilo que pode, Die que vai Realität acontecer, mehr daquilo que begreifen poderá können. acontecer. oder für das, was passieren kann.
E daí então eles seguem caminho Und sie folgen also dem Weg. e começam a andar. Und sie fangen an zu laufen. Veja só, assim que Deus introduziu a festa da Páscoa, So wie Gott das Passachfest vorgestellt hat, Deus também deu uma ordem a eles que gab Gott ihnen auch eine eles Ordnung, deveriam celebrar a Páscoa no dia 14 de Missão, dass sie crepúsculo do das sol, Passachfest feiern sollten. à tarde, no dia 14 à tarde. E já após o pôr do sol, eles deveriam nach dem começar a celebrar a festa dos pães asmos. Sollten sie das Fest der gesäuerten Brote feiern. O que significa a festa dos pães asmos para Was bedeutet nós? das Fest der gesäuerten Brote? Veja só, irmãos, Páscoa significa Passach libertação bedeutet also Freimachung. e pães asmos gesäuerte significa Brote. em que, a partir do momento que nós somos libertos, Bedeutet, ab dem Moment, wo wir frei sind, o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós, fängt der Geist Gottes an, in uns zu arbeiten. fazendo gerar em nós arrependimento e Und reconhecimento. bringt in uns eine Reue auf und eine Erkenntnis. E nós começamos a Und entender wir fangen an zu verstehen, que existe toda uma situação em nós que dass es eine precisa ser Situation in mudada. uns gibt. E nós temos que, na verdade, abrir mão de certas situações que nós Von denen wir vivemos. loslassen müssen. Então isso significa Und das bedeutet festa dos pães asmos. das Fest der gesäuerten Brote. Porque o fermento na Bíblia, ele é símbolo de pecado, símbolo de hipocrisia. Das ist ein Zeichen der Sünde gewesen. Então veja só, nós somos libertos Wir e sind also frei. após a libertação vem a Nach der Freilassung consciência do pecado. Kommt also die Erkenntnis über Em die que Sünde. nós entendemos Wo que wir nós verstehen, temos que, na verdade, dass wir continuar weitermachen prosseguindo müssen, em auf dem servir ao Weg Gottes zu Senhor. bleiben. Temos que continuar Wir subindo müssen weiter die Treppen hinaufsteigen. no conceito de Deus. Então isso é pães asmos, é o das bedeutet reconhecimento, é o gesäuerte Brote. entendimento Eine de Erkenntnis, que nós precisamos de ser libertos pelo dass wir frei Senhor. gemacht werden müssen vom Herrn. Muitas vezes pecados Oftmals sind die Sünden, que nós temos dificuldade em abrir mão dele, dass wir Schwierigkeiten haben, diese Sünden loszulassen, que impede a nossa plena comunhão com Deus, die uns davon verhindern, eine ganze Kommunion mit Gott zu haben, que impede de nós continuarmos avançando em servir die ao uns davon Senhor abhält, dem Herrn zu com folgen, maior velocidade. mit einer schnelleren Geschwindigkeit. Porque veja só, irmãos, por que Deus quer fazer isso em nós? Warum möchte Gott das in uns tun? Não era melhor Deus ter nos libertado War es nicht besser, Gott hat uns frei gemacht e logo em seguida Ele ter levado nós und para danach junto hat dele? er uns mitgenommen zu seinem Reich? Deus não poderia ter feito Das isso? hätte er doch tun können. Claro que poderia. Natürlich. Mas e as outras pessoas que precisam de Ja, und was ist salvação? denn mit den anderen Leuten, die eine Rettung brauchen? Que precisa de transformação. Die eine Veränderung brauchen. E Deus quer usar nós Und der Herr möchte uns como benutzen instrumentos, Als ein Instrument, assim como Ele usou outros para so wie er andere fazer o benutzt hat, trabalho damit conosco. es in unserem Leben gemacht wurde. Por exemplo, o irmão que me ganhou para Jesus, que me Der evangelizou, Bruder, der mich evangelisiert hat, ele já não está mais entre nós. er ist nicht mehr inmitten von uns. Mas agora nós vamos ver os frutos dessa Aber jetzt seht ihr die evangelização, Früchte von dieser Evangelisation, desse momento em que ele teve ali comigo wo er falando bei de mir war Jesus. und über Jesus gesprochen hat. Eu, a minha esposa, os meus Meine Frau und filhos ich und meine Kinder e outras pessoas que já foram salvas und andere Menschen, die gerettet wurden através do nosso testemunho. durch unser Zeugnis. Então é por isso Es ist also deswegen, que nós temos que continuar avançando. dass wir weitermachen müssen. Nós temos que continuar crescendo. Wir müssen weiter groß werden. Nós não podemos ser libertos Wir dürfen nicht frei gemacht werden. e porque já somos salvos, somos Und nur weil wir schon libertos, gerettet sind, então está tudo ist schon resolvido. alles geregelt. Não. Das geht so nicht. Nós temos um alvo a atingir. Wir haben ein Ziel, das wir Nós erreichen müssen. começamos uma viagem, Wir haben eine Reise begonnen, mas temos um destino. aber wir haben ein Ziel, das wir E erreichen müssen. nessa estrada da Und auf diesem vida Weg des Lebens existe certas gibt situações es gewisse Situationen de perigo von Gefahren, que se nós não atentarmos para a palavra de Deus, dass wenn wir nicht zurückgreifen zum Wort Gottes, pode acontecer certos dann percalços. können gewisse Dinge passieren. Por exemplo, vou dar um exemplo aos irmãos. Nós estávamos vindo para a igreja e numa certa altura da viagem, a minha esposa falou: amor, Wir cuidado. kamen
hier zur Gemeinde und dann in einer gewissen Distanz hat meine Ehefrau gesagt, pass auf, Cuidado que você já trocou o pneu, é pneu de verão. du hast ja schon die Reifen gewechselt, ne? Die Sommerreifen. E a pista está molhada e também nevou. Die Straßen sind nass, weil es hat ja geschneit. Então veja só, irmãos. O meu pneu já não era mais de neve. Meine Reifen waren also schon nicht mehr die Winterreifen. Então eu teria que ter um pouco mais de cuidado Also na musste ich condução. genauer aufpassen. Veja só, as sinalizações das estradas, elas servem Die Anzeigen von den Straßen, sie dienen dazu, para nos alertar de perigos. uns aufmerksam zu machen auf die Gefahren, die es dort gibt. Quando uma curva ela é muito acentuada, Wenn eine Kurve sehr scharf ist, tem uma sinalização dizendo ali que ela dann é gibt es ein curva Warnzeichen, das acentuada. uns besagt, das ist scharf. Da mesma forma, a Auf der gleichen palavra Weise de Deus, ist das Wort Gottes. ela sinaliza essa estrada da vida Sie uns den Weg des Lebens, para que nós possamos conduzir Damit com wir segurança mit Sicherheit até chegarmos ao bis zum Ziel kommen. destino final. Amém. Às vezes Manchmal acontece por muito passiert cuidado que nós temos, dass wir zu vorsichtig sind, acontece às vezes percalços. passieren diese Dinge. Às vezes por indisciplina nossa, Manchmal auch, weil wir nicht genug Disziplin haben. mas às vezes Aber manchmal causado por outras pessoas. Durch andere Menschen. Por exemplo, na estrada você não pode muitas vezes ser envolvido num acidente Du kannst ja auch in einen Unfall verwickelt sein, causado por uma outra pessoa. der durch eine andere Person verursacht wurde. Não foi você que Es errou, war es nicht du, der einen Fehler gemacht hat. foi o outro condutor que errou, Es war jemand anderes, der einen Fehler gemacht hat. mas ele te atingiu, você foi Aber er hat dich agaroado betroffen por causa do erro da und outra nun bist du pessoa. verwickelt, weil eine andere Person einen Fehler gemacht hat. Espiritualmente é a mesma coisa. Spirituell gesehen ist das genauso. Muitas vezes nós podemos sofrer Oftmals consequências können wir Konsequenzen erleiden, por causa de erro de terceiros. weil ein Dritter einen Fehler gemacht hat. Mas se o nosso foco é Aber wenn Deus, unser Fokus Gott ist, se a nossa vida está centrada na wenn unser palavra, Leben im Wort ist, ainda que esse dano ele possa nos trazer algum auch wenn prejuízo, diese Möglichkeit kommen kann, Deus vai nos dar as ferramentas wird Gott uns die notwendigen Dinge geben, para nós continuarmos damit wir weitermachen, caminhando, seinen Wegen laufen seguindo können. nessa estrada. Então, estas festas, elas sinalizam isso. Diese Depois Feste signalisieren das. da festa dos pães ázimos, Nach dem Fest der gesäuerten Brote aí surge um período muito bonito da nossa vida em relação wunderschöne Zeit. a Deus como filhos do Deus eterno. Die Kinder Gottes Antes da festa de Pentecostes, vor dem Fest des Pfingsten, que é o clímax da manifestação do Espírito em nós, die Manifestation des Geistes in uns vorbringt. os irmãos vejam que foi em Pentecostes que houve o que? A descida do Wir können sehen, Espírito dass im Santo. Pfingsten der Heilige Geist herunterkam. Então, antes de Pentecostes, Also vor Pfingsten existe a festa das primícias, gibt es das Fest der Erstlingsgaben, em que todo judeu, wo jeder Jude, agricultor, Landwirt, ele deveria separar o primeiro molho ou feixe da sua wird er das colheita. Erste, was er sät, Então ele olhava os campos que estavam amarelos, estavam und er wird já alles quase na hora Land da gut anschauen. cega. Ele pegava e Und separava er o molho. Das Erste und hat es dem Herrn getrennt. Este molho não podia ser qualquer molho. Und es konnte nicht nur irgendeiner sein. Eram as melhores espigas. Es sollten die Besten sein. Esse agricultor, ele olhava Dieser Landwirt hat genau e ele ia geschaut escolhendo und er hat auserwählt as espigas mais viçosas. die Besten. E ele fazia um molho com essas Und espigas. damit hat er eine Art Soße gemacht Ele se dirigia até Jerusalém. und er ging bis nach Jerusalem. E ali ele apresentava esta oferta de Und dort gab er primícias diese Gaben, para diese o Erstlingsgaben, sacerdote. dem Schriftgelehrten. E o sacerdote movia esta oferta nos braços, ele pegava o feixe nos braços Dieser Schriftgelehrte nahm diese e ele Soße, movia essa Hat sie oferta ihren perante Wert gewählt. Deus. Era como se ele estivesse dizendo: ó Deus, als würde er sagen, oh Gott, este feixe
é as Das sind primícias die Erstlinge do teu servo. von deinem Esta Diener, família von dieser Familie. está apresentando os primeiros Diese Familie präsentiert die frutos ersten Früchte ao Senhor, dem Herrn, honrando o Senhor, dich zu ehren. reconhecendo o Senhor Um como zu erkennen. aquele que é o provedor deles. Derjenige ist, der uns versorgt. Recebe, Senhor, Nimm es an, Herr, esta primícia. diese Erstlinge. Então havia uma grande festa Es em gab ein großes Jerusalém, Fest in Jerusalem, em que eles então se wo alegravam. sie sich erfreut haben. Havia milhares, irmãos, Es de gab judeus Milliarden von Juden, que iam até die bis Jerusalém nach Jerusalem por gegangen sind, ocasião da festa das primícias. wegen des Festes der Erstlingsgabe. E eles se alegravam. Und sie perante haben o sich Senhor. erfreut am Herrn, Então as primícias, veja só, depois de ser liberto, nachdem sie freigemacht wurden. depois de ter uma consciência do pecado através da festa dos pães asmos, Nach den Festen, da pessoa entender que wo precisa der Mensch de versteht, deixar que a hipocrisia faça parte da sua vida. dass die bösen Dinge aufhören, ein Teil des Lebens zu werden. Pois que ela entender que o pecado é a única coisa que separa ela de Deus. Das Einzige, was dich von Gott trennt, Ela tem die essa Sünde ist, consciência na hat sie diese festa dos pães Erkenntnis asmos. in den gesäuerten Broten. Então, depois dela ter essa consciência, Nachdem sie also diese Erkenntnis geschöpft hat, aí então começa a aparecer os primeiros frutos. kommen die ersten Früchte. Essa alma que foi liberta Diese Seele, die freigemacht wurde, e que Deus começou a trabalhar na vida wo dela Gott angefangen hat zu arbeiten, para libertá-la um do sie frei zu pecado. machen von der Sünde, Então esta pessoa começa a dar os seus primeiros fängt an, frutos ihre ersten Früchte zu geben. como servo do Deus Altíssimo. Veja que esse fruto, ele ainda não é um fruto sólido. Não é um pão ainda confeccionado. Não veja que Kein maravilha. Brot, der komplett fertig ist. Ele não vai fazer um pão e vai levar perante o Er macht es Senhor. nicht so, dass er ein Brot macht und es dem Herrn Ele bringt. leva o feixe de cereal. Er nimmt das Getreide. Isso mostra que as suas Das obras, zeigt, dass seine Gaben, por mais bem intencionada que seja, auch wenn sie gut intentioniert sind, ela ainda não é uma obra sólida ist noch totalmente. keine solide, fertige Gabe. Mas, Aber como há uma intenção, há um es gibt desejo eine de adorar a Intention, Deus, um dem Herrn anzubeten. Deus recebe essas Nimmt Gott diese primícias Erstlinge an e essa pessoa, ela continua und subindo, diese Person fängt an, weiterhin hochzusteigen, adorando e servindo a Deus den Herrn anzubeten. em crescimento espiritual Im spirituellen Wachstum, para atingir a maturidade. damit sie reif wird. Porque a Weil vitória da nossa vida espiritual, der Sieg im Spirituellen, quanto mais nós tivermos maduros na fé, je reifer wir sind im Glauben, quanto mais idôneos, je reifer wir sind, mais frutos mehr Früchte nós vamos werden wir, ter condições de oferecer a Deus. dem Herrn zu geben. Mais Deus poderá nos usar. Und Gott kann es benutzen, Porque veja só, irmãos, weil es ist doch so, a obra ela é de Deus. die Gabe gehört dem Herrn. De forma que eu não vou conseguir fazer nada através do Auf meu eine Art próprio und Weise, esforço. dass ich nichts tun kann durch meine eigenen Kräfte. Eu posso tentar obter a vitória, mas a vitória só vem Der se Sieg kommt nur, Deus estiver em mim. wenn Gott in mir ist. Tem que haver um esforço da Es minha muss eine parte. Anstrengung geben von meiner Seite Tem que haver um desejo no meu und einen Wunsch in coração, meinem Herzen. mas é através da manifestação do Aber amor, es ist nur durch die da Manifestation graça e der misericórdia Gnade de und Deus Liebe na von minha Gott in vida, meinem Leben, na tua in vida, deinem Leben, é que nós continuamos a cada dia prosseguindo esta dass jornada. wir weitermachen in diesem Weg E nós vamos crescendo no conceito de Deus. und dass wir wachsen. Deus vai se manifestando em Und Gott wird nós. sich manifestieren in uns. Aquela fé que começou a ser gerada no Der nosso Glaube, der coração angefangen hat, in unserem Herzen zu kommen, por ocasião da Páscoa, da libertação do durch die mundo, Freimachung, ela vai crescendo em nós wird wachsen, até o ponto de se tornar numa fé
bis zu dem Punkt, que opera wo der milagres. Glaube ein Wunder bewirken kann. É aquela fé que Und dieser aquela Glaube, mulher do fluxo de sangue wo die Frau, die geblutet hatte, diz que ela já há 12 anos sofria sie daquela hat schon doença. 12 Jahre daran gelitten. A palavra de Deus diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os Und sie hat schon alles médicos. verschwendet, was sie hatte, um Ärzte zu bezahlen. E eles nada puderam Und sie fazer. konnte nichts tun. Mas ela olha para Jesus Und sie schaut Jesus an e ela fala assim, no seu coração, veja só, dentro dela houve só um pensamento. in ihr gab es einen Gedanken, Se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu wenn serei ich nur curado. dein Gewand anfasse, Esta é a bin ich fé geheilt. que Das ist der Glaube, opera milagres. der Wunder operiert. Não importa o tipo Es de ist doença. egal, was für eine Krankheit es ist. Pode ser câncer. Krebs. O médico pode ter te dado só um mês de vida. Der Arzt kann sagen, du lebst nur noch einen Monat. Pode ser o corona. Es kann das Covid sein. Pode ser uma gripe. Es kann eine Grippe Gripe sein. também mata, irmãos. Grippe kann Menschen auch töten. Milhares de pessoas todos os anos morrem de gripe. Viele Menschen sterben jährlich an der Grippe. Aliás, em plena pandemia, Inmitten der Pandemie houve inúmeras pessoas que morreram de gripe gab es viele Menschen, die an einer Grippe gestorben sind. e a gripe não foi mencionada. Und die Grippe wurde nicht mal erwähnt. Houve pessoas que morreram de outras Es doenças, gab Menschen, die sind an anderen Krankheiten mas gestorben. disseram, não morreu de Covid. Aber sie haben gesagt, sie sind an Covid gestorben. Nós estamos vencendo, podemos dizer assim, né, entre aspas, o Covid. Wir besiegen jetzt, Estamos caminhando para uma normalidade, wo wir zu einer Normalität zurückkehren. mas existem outras doenças Aber es gibt andere Krankheiten, que nós estamos sujeitos a elas. die wir trotzdem bekommen können. E esta fé que opera milagres, que começou a ser gerada em Und nós, dieser Glaube, der angefangen hat, in uns zu agieren, em Páscoa, im Pessach, onde nós fomos libertos wo wir freigemacht do wurden mundo, do von der sistema Welt, do dem mundo, System, esta fé ela vai crescendo dentro de nós. dieser Glaube wird wachsen in uns. E chega aquele momento Und es kommt der Moment, em que nós nos apresentamos perante o Senhor wo wir uns vor dem Herrn präsentieren e nós falamos, und wir sagen, Senhor, Herr, eu já faz algum tempo que eu sirvo ao Senhor. ich diene dir schon seit einiger Zeit. Senhor, eu já passei pelo período, né, o processo da Ich libertação bin schon durch den Prozess der Freimachung do gegangen, pecado, do sistema do mundo. der Sünde. Eu já tive a consciência Ich habe schon die através, Erkenntnis gehabt, né, dos asmos, consciência do pecado na minha vida. die Erkenntnis von der Sünde in meinem Leben. Eu também, Senhor, já apresentei Und ich habe auch schon os meus präsentiert, mein Herr, primeiros frutos ao meine Senhor. Erstlinge. Estou caminhando rumo à Und ich vitória. gehe zum Sieg. Mas eu quero viver Aber ich möchte, Herr, uma experiência eine especial com o Senhor. Erfahrung mit dir erleben, Vater. Quero viver, Senhor, algo Ich möchte etwas particular. in Gemeinschaft mit dir Só erleben, eu e o Senhor. das nur du und ich teilen. Eu quero viver Ich um möchte, Herr, testemunho ein real Zeugnis contigo. Erleben mit dir. Quando você faz esta oração, Wenn du perante dieses o Gebet Senhor, machst für den Herrn, você começa a exercitar esta fé Fängst que du há an, deinen dentro de Glauben você. zu trainieren, der in dir drin ist. Quero dizer que esta Und ich möchte dir fé, sagen, dass dieser Glaube, ela começa a se er materializar. fängt an, sich zu É materialisieren. como uma gestação, bebê que começa a ser gerado Es ist wie mit einem Kind, das e ele demora muitas vezes, seine irmãos. Etappen hat. Há milagres que acontecem de imediato, Es gibt Wunder, die passieren sofort, mas há milagres que demoram aber es gibt tempo auch para ele Wunder, se die brauchen eine concretizar. gewisse Zeit, bis sie entwickelt Às sind. vezes demora 9 meses para ele nascer. Manchmal braucht er 9 Monate. Mas tudo começa com o momento Aber que alles é gerado fängt an. dentro do teu coração. Mit etwas, das in deinem Herz gepflanzt Quando wurde. você entendeu Wenn du que você verstanden hast, dass precisa du mais de Deus. Gott mehr brauchst in deinem Leben. Por que nós precisamos dos milagres de Deus? Wieso brauchen wir die Wunder von Gott? Por que eles são tão importantes Warum para sind sie so nós? wichtig für uns? Porque o milagre de Weil das Deus, Wunder von Gott na verdade, in Wahrheit é um cumprimento da vontade de Deus para o homem,
eine Festigung ist von dem, was Gott in unserem Leben möchte, em que o homem In der der Mann, que der sofreu a Mensch, influência do pecado ali na queda, dort als der Mann zu Fall gekommen em ist, que der Mensch ele zu Fall gekommen perdeu ist, toda uma sorte wo de alles bênção verloren hat por, na verdade, sair da presença de und Deus, von der Präsenz Gottes ausgetreten ist. mas através do sangue de Jesus, Aber durch das Blut von Jesus Christus Deus começa a se fängt manifestar Gott an, sich zu manifestieren. e Ele vai restaurar Und er restauriert aquela condição diese Kondition, que cada de nós tínhamos die jeder von uns hatte, em Adão in Adam, antes de haver pecado contra Deus. bevor es eine Sünde gab gegen Gott. Então o milagre é nós experimentarmos Das Wunder ist also, dass wir davon erfahren, o sobrenatural de Deus, das Übernatürliche von Gott, este corpo cansado dieser Körper, der müde ist, que sofre a influência do tempo, der unter diesem ganzen que está Situationen sujeito leidet, a doenças e der fraquezas, Krankheiten bekommen kann. através desta fé que começou dentro Durch de diesen você Glauben, der a in dir angefangen crescer, hat, zu wachsen, este teu corpo, dieser Körper von ele dir, vai experimentar aquilo que Adão vivia lá wird no das Éden. erleben, was Adam erlebt hat, bevor Quem er aqui zur já Sünde foi gekommen curado de ist. câncer? Talvez não tenha nenhuma pessoa que foi Oder curada schon de jemand von dem câncer Krebs aqui. geheilt? Mas os irmãos já imaginaram uma pessoa, um médico chegar para uma pessoa Hast du dir schon mal vorgestellt, dass ein Arzt zu einer Person kommt e falar assim, olha, und er sagt, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. wir haben alles getan, was wir konnten. Não há mais nada que podemos fazer. Es gibt nichts mehr, das wir tun können. Vai para a tua casa, Geh zu deinem Haus, procura viver a tua vida da melhor forma possível, versuche dein Leben auf die beste Art und Weise zu leben. porque você tem poucos dias de vida. Weil du hast nur wenig Zeit zum Leben. Os irmãos já imaginaram o impacto de uma notícia dessa Hast du na schon mal vida über de die uma Auswirkungen pessoa? nachgedacht für das Leben von einer Person, die diese Nachricht erhält? Se é uma pessoa já com 80, 90 Wenn es eine Person anos, ist mit 80 oder 90 Jahren, mesmo havendo um impacto, auch wenn es eine Auswirkung gibt, mas a pessoa já viveu, né, muitos anos. hat diese Person schon viel erlebt. Mas mesmo assim há um impacto da Aber notícia. trotzdem ist es natürlich eine Auswirkung. Agora imagine uma notícia dessa para um jovem, Aber überleg dir mal, was es für einen Jugendlichen bedeutet. uma criança, Ein Kind, homem ainda na flor da idade, ein Mensch, der noch in der Blüte des Lebens steht. quem sabe o seu filho recém-nascido, Vielleicht ist dein Sohn neugeboren, quem sabe casado de novo, um ano de casado só, ein Jahr verheiratet. de repente recebe a notícia Und dessa. plötzlich erhält er diese Nachricht. Mas de repente, ele chega diante de Deus Aber dann kommt er zu Gott e ele fala: und er sagt, a minha confiança não Mein está Vertrauen nos médicos. ist nicht im Menschen. A minha confiança não está nos aparelhos. Meine Zuversicht ist nicht in diesen Maschinen. Por mais sofisticados tecnologicamente Auch que wenn sie sehr weit sejam, fortgeschritten sind technisch. mas a minha confiança está em Aber meine ti, Zuversicht Senhor. ist in dir, Herr. Por isso, Deswegen, eu não creio naquilo que o médico falou para mim. glaube ich nicht an das, was der Arzt zu mir gesagt hat. A partir deste momento, Von diesem Moment an eu vou me colocar diante do Senhor, werde ich mich vor den Herrn stellen, porque eu creio weil ich glaube no poder da tua palavra. an die Macht von deinem Wort. E eu creio no milagre Und do ich glaube Senhor an na das minha Wunder vida. des Herrn in meinem Leben. Você pode ter certeza que se Du kannst é dir sicher sein, sincero diante de Wenn du Deus, ehrlich bist, Gott esse gegenüber, desejo, esta oração, wenn dieses Gebet ehrlich und aufrichtig ist, o milagre ele começou a ser gerado dentro de você. dann hat das Wunder angefangen in dir. E é questão de dias Und es handelt sich dann nur noch um Tage, para que esta criança nasça. damit dieses Kind wächst.
Irmãos, é muito Es ist importante sehr wichtig, Geschwister. nós entendermos Wir verstehen, que a palavra de Deus ela é das composta Wort Gottes, de leis, mandamentos, Gesetze, estatutos. Gebote, Mas aqui nesta palavra, aber in dem Wort Gottes, segundo os sábios, diz que existe cerca de Nach den Weisen 8.000 promessas gibt es 8000 Versprechungen para aqueles que servem a Deus. für diejenigen, die Gott dienen. 8.000. 8000. Meu Deus, diante de 8.000, Senhor. Uma pessoa no caso de câncer falou, Senhor, existem 8.000 promessas. Eine Person, die Krebs hat, sagt, es gibt 8000 Versprechungen. Neste momento eu só preciso de uma. Und in diesem Moment brauche ich nur eine. Oh meu Deus, será os irmãos acham que Deus não vai operar o milagre? Wird Gott denn nicht ein Wunder vollbringen? Por isso é importante nós continuarmos Deswegen ist es wichtig, caminhando, dass wir prosseguindo, weitermachen. subindo no und die conceito Treppen hochgehen de Deus. nach seinen Veja só, irmãos, o tratamento de Deus, Die Behandlung a Gottes, salvação de Deus, Die ela Errettung começa Gottes. no nosso espírito. sie fängt in unserem Geist an. Quando a gente tem encontro com Jesus, de imediato o nosso espírito Wenn wir, começa a wenn se wir Gott treffen, relacionar dann com o fängt sich Espírito unser Santo de Geist Deus. an, mit dem von dem Geist Gottes zu verbinden. Mas a nossa alma está doente. Aber unsere Seele ist noch krank. Muitas pessoas Viele vêm para a Menschen igreja kommen cheias in die de Gemeinde, traumas, haben sehr viele cheias de Traumata, complexos, viele Komplexe, cheias de problemas que só ela e Deus sabe que ela tem aqui. viele Probleme, die nur sie und der Herr kennen, Situações que Situationen, causam bloqueio entre ela die e diese Deus. Person blockiert, mit Gott zu sprechen. E Deus, ele tem todo um propósito com essa Und pessoa Gott hat aber eine Versprechung mit dieser Person, de curar estas feridas da um alma, diese Verletzungen der Seele zu heilen, de libertar esta pessoa, um diese Person frei zu machen. para que através dele curar esta Damit- alma, Dadurch, dass er diese Seele heilt, o corpo desta pessoa wird der Körper possa receber o benefício desta cura. die Heilung erhalten. São as chamadas doenças psicossomáticas. Es sind die psychosomatischen Krankheiten, São doenças que ainda que são tratadas com fármacos, die, auch wenn sie medizinisch behandelt werden, os fármacos não curam. heilen es nicht. Por quê? Weil Porque esta doença, a origem dela não foi no corpo. der Ursprung von dieser Krankheit war nicht A im Körper. origem foi na alma Der Ursprung war in der e Seele se manifestou und hat sich no manifestiert im corpo Körper em forma de doença. in Form einer Krankheit. Então você pode ir nos psicólogos, Du kannst zu einem Psychologen gehen, você pode ir no du psiquiatra, kannst zum Psychiater gehen, você pode ir em todo tipo de autoridade humana. du kannst zu jedem möglichen Arzt gehen. Só vai haver tratamentos Es paliativos. gibt nur Behandlungen, die diese Você systematisch pode viver muitos heilen. anos, Du kannst vielleicht viele Jahre damit leben, mas muitas vezes entorpecidos com medicamentos aber manchmal voll mit Medikamenten, que não vai trazer a cura da die doença. die Heilung nicht bringen für deine Porque a Krankheit. doença ela Weil se die Krankheit manifestou no corpo, Hat sich im Körper mas a manifestiert, origem dela é da alma. aber der Ursprung war die Seele. E Deus, Ele Und Gott, quer möchte nos curar. uns heilen. Mas para Ele operar a cura em nossa vida, Aber damit er Heilung in unser Leben bringen é kann, necessário nós termos o entendimento ist es wichtig, dass wir verstehen, que nós temos essa doença, dass wir diese Krankheit haben, que nós precisamos da cura. dass wir diese Heilung brauchen. Por que que existem muitas vezes situações que impedem o nosso crescimento Warum espiritual? gibt es oft Situationen, die uns von unserem spirituellen Wachstum abhalten? Nós fomos salvos pelo Senhor, Wir wurden gerettet vom Herrn, mas vira e mexe nós temos recaídas. aber jedes Mal fallen wir zurück in die Sünde. Muitas vezes dificuldade de relacionamentos na horizontal. Schwierigkeiten, Verbindungen aufzubauen, Beziehungen auf der menschlichen Ebene aufzubauen. Por quê, irmãos? Warum? Porque existe áreas da nossa alma Weil es gibt Bereiche in que unserer foi Seele, machucada na nossa infância e Que adolescência, falece às vezes na juventude, auch manchmal in der Kindheit, gerou uma doença em nós, und uma es kam eine ferida, Krankheit in uns,
Mas o Senhor, Ele quer curar. Aber der Herr möchte heilen. O Senhor, Ele quer cicatrizar Der essa Herr möchte ferida. dieses heilen. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento Er com as möchte, dass wir eine pessoas. Beziehung mit den Menschen haben. Assim como Deus quer se relacionar So wie Gott conosco. sich mit uns verbinden will. Ele não quer que haja qualquer tipo de barreira. Er möchte nicht, dass irgendetwas davon abhält. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem a alma ferida, Eine Person, die eine verletzte Seele hat. muitas vezes ele vê uma outra pessoa que às vezes se relaciona bem com todo mundo. É simpático, é afável, Sympathisch, tem aquela alegria. hat diese Fröhlichkeit. Mas movido por aquela ferida que ela tem, Aber durch diese Krankheit, die sie innerlich hat, diese ele Verletzung, vê o comportamento do outro irmão ou da outra irmã, seht er das Verhalten von der anderen e Schwester. muitas vezes ele tem ciúme. Und dann wird er eifersüchtig, neidisch. E muitas vezes ele fica com raiva. Und manchmal wird er auch sauer davon E às vezes até critica. und fängt an zu kritisieren. E se for entre marido e esposa, Und wenn das bei Ehemann und Ehefrau muitas so ist, vezes existem conflitos, brigas. gibt es Eu Konflikte und não quero que Streite. você converse mais com aquela irmã. Ich möchte nicht, dass du mit dieser Schwester sprichst. Eu não quero que você converse mais com aquele irmão. Sprich nicht mehr mit diesem Bruder. Você não vê a forma que ela ou que ele fala com você. Siehst du nicht die Art und Weise, wie sie mit dir spricht? Irmãos, isso é o que? Ciúme. Não quer dizer, irmãos, que muitas vezes o ciúme, se for comedido, não seja uma coisa boa. Wenn die Eifersucht in Grenzen liegt, dann ist sie nichts Schlechtes. Porque quem ama tem ciúme. Wer liebt, ist natürlich eifersüchtig. É bíblico, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Der Geist Gottes ist Agora, eifersüchtig. aquele ciúme que é Aber diese gerado Eifersucht, por causa de um relacionamento sadio, Beziehung. através de uma amizade sadia, por exemplo, na igreja, zum Beispiel in der Gemeinde, é indícios das sind de Indikatoren uma pessoa von einer que Person, tem feridas na die alma. Verletzungen in der Seele hat. Quem sabe no passado sofreu algum trauma, algum bloqueio, que faz com que ela venha ter dificuldade Vielleicht hat sie in der Vergangenheit etwas erlebt, was es ihr jetzt schwer macht, de ver isto. das zu sehen. Por exemplo, irmãos, o carisma, nós sermos uma pessoa carismática, Eine charismatische Person é tão importante ist so wichtig. que os irmãos sabiam que carisma tem a mesma raiz da palavra graça. Charisma bedeutet das gleiche wie das Wort Gnade. A palavra graça no grego Im Griechischen significa caris ou haris. ist das Charis oder Haris. A palavra carismático Carismático. vem da palavra carisma. Kommt vom Então Wort tem a Charisma. mesma origem da palavra graça, de Sie haben forma den gleichen Ursprung. que a pessoa que é carismática, Eine Person, die charismatisch automaticamente ela é uma pessoa graciosa. ist eine Person, die Gnade hat. Porque veja bem, irmãos, a graça ela é um atributo de Deus Die que Gnade ela ist é, eine Eigenschaft von Gott. ela é comunicativa, ela também se manifesta em nossa Sie vida. manifestiert sich auch in unserem Leben. E nós vamos, Und wir, através dos nossos durch relacionamentos, unsere Beziehungen, fazer com que esses atributos de Deus que se manifestam em nós die Attribute von Gott, die sich in uns manifestieren, venha gerar algo de bom, algo de werden maravilhoso, etwas, das wunderbar venha ist. gerar algum impacto no meio em que estamos Eine Auswirkung aus dem Gefühl. vivendo. Dort an, wo wir sind und wo wir leben. Isso são os frutos Das sind die Früchte do Espírito des Geistes. Santo de Deus. Ou melhor dizendo, o fruto do Espírito Santo de Das ist die Deus. Frucht des Heiligen Geistes. Mas é preciso nós Aber es termos ist wichtig, consciência. dass wir Erkenntnis Se haben. nós temos problemas, Wenn wir Probleme se haben, achegarmos a Deus müssen wir zu Gott kommen e falarmos em palavras. und das in Worte aussprechen. Irmãos, é muito importante nós fazermos uma autoavaliação de Es ist nós. sehr wichtig, dass wir uns selbst reflektieren Perante o Senhor. vom Herrn. Tem coisas Es gibt que Dinge, eu não consigo falar com a minha esposa. die ich meiner Frau nicht sagen kann. É particular meu. Es ist ganz allein meins.
Mas com Deus eu consigo. Aber mit Gott kann ich es tun. Tem coisas que a minha esposa não consegue Es falar gibt Dinge, die meine comigo. Ehefrau nicht mit mir besprechen É kann. particular dela. Das gehört ganz allein Mas mir. ela pode falar com Aber Deus. sie spricht darüber mit Gott. Porque, havendo situações minha que possa haver pré-julgamento, Es gibt Situationen vielleicht in meinem Leben, wo eine Vorurteil, muitas vezes eu posso ter uma liberdade para confidenciar essa situação com a outra pessoa. wo ich eine Freiheit habe, das mit einer anderen Person zu teilen. Mas com Deus nós Aber temos mit Gott toda uma liberdade. haben wir all Não die Freiheit. vai haver pré-julgamento do Es wird kein Senhor. Vorurteil geben vom Herrn, Porque o maior interessado weil der Größte, der interessiert ist, em nos curar, uns zu em heilen, nos libertar, uns frei zu machen, deveria ser de nós, na verdade, né? Mas é Deus ist von Gott, que quer nos usar nas suas mãos der uns benutzen möchte in como seiner Hand instrumentos wie ein Instrument, para que almas venham ser salvas, damit Seelen para geheilt que werden, vidas venham ser transformadas. damit Leben Por transformiert werden. isso é importante nós Deswegen ist es wichtig, não pararmos só nas primícias, dass wir nicht bei den Erstlingsfrüchten aufhören, mas nós continuarmos dando frutos aber dass wir weiterhin Früchte bringen e não somente os feixes das primícias, und nicht nur die Erstlinge, mas a partir de agora um fruto sólido. aber von jetzt an eine solide Frucht. Algo que eu pude confeccionar com todo cuidado, com todo Etwas, das ich amor, mit ganzer Vorsicht und ganzer Liebe, colocando os melhores wo ich die ingredientes. besten Dinge reingemacht Os habe. irmãos vejam que o feixe só está ali o cereal. O feixe das primícias só está o cereal. Bei den Erstlingsgaben ist nur das Getreide vorhanden. Mas quando eu apresento o pão ou um bolo ao Oder Senhor, wenn ich dem Herrn ein Brot bringe oder einen Kuchen, tem ali outros tipos de ingredientes sind da andere que Zutaten, são muito die importantes. sehr wichtig sind. Por exemplo, o que é que não pode faltar em um bolo ou em um pão? Um dos principais ingredientes: Was darf nicht fehlen in einem Kuchen oder einem Brot? o azeite ou o óleo. Frutos, bolo e pão sem azeite não fica gostoso. Ein Brot oder ein Kuchen ohne Öl, das ist nicht Se o gut. Espírito de Deus, Wenn der Geist Gottes, que é o óleo de Deus nas nossas der vidas, das Öl Gottes in unserem é Leben ist, aquilo que nos traz cura, der uns Heilung bringt, é aquilo que gera em nós cicatrização das der uns die feridas. Heilungen der Wunden macht. Na antiguidade, o óleo ele era um produto terapêutico para curar feridas. Früher war das Öl etwas Therapeutisches, um Wunden zu heilen. O vinho também era um produto terapêutico. Genauso mit dem Wein. Então os irmãos vejam que quando você apresenta um fruto, um produto que é sólido, Dem Herrn bringst, das solide ist, tem ingredientes ali dann gibt es dort que são Zutaten, indispensáveis, que Deus, Die com essenciais. certeza, Ele vai receber esses frutos die Gott annehmen wird, com muita alegria. mit viel Freude. Porque vai ter neste bolo, neste pão, Weil in diesem Brot oder diesem a Kuchen unção do ist die Espírito Salbung Santo de des Deus Heiligen na Geist tua Gottes. e nas nossas vidas. in unserem Leben. Por isso, continue avançando, Deswegen mache weiter, porque depois das festas das primícias, denn nach dem Fest der Erstlinge virá a festa de Pentecostes. kommt das Fest des Pfingsten. Virá a colheita, não é só o feixe, agora nós vamos colher tudo. Und jetzt werden wir alles sehen dürfen. Houve todo um processo de Deus nessa plantação, desde Es que gab você einen Prozess semeou. Gottes Né? von Anfang an. Deus, ele afugentou os pássaros para não deixar que Gott hat die viesse a Vögel haver vertrieben, perca nessa damit sie colheita. die Ernte nicht schaden würde. Houve a chuva no tempo certo Es gab para die ver o richtige Zeit, den crescimento Regen. dessa colheita. Damit dieses wachsen konnte. E agora, depois de você ter apresentado essas primícias ao Und jetzt, nachdem du die Senhor, Erstlinge präsentiert hast, você vai retornar de Jerusalém para a sua casa kommst du von Jerusalem zurück in dein com a Haus, bênção de Deus na tua mit dem vida Segen Gottes in deiner Hand. e você vai poder fazer toda essa
colheita und du wirst die ganze Ernte machen e vai poder glorificar a Deus, und den Herrn loben dürfen. para que na próxima vez que você Das subir nächste a Mal, Jerusalém, wenn du nach Jerusalem gehst, você já possa levar algo que seja sólido, mais kannst du etwas bringen, consistente, das schon solide ist. algo que vá impactar o coração. Etwas, das das Herz von Gott Vamos se pôr em berühren pé wird. Bitte steht e auf. vamos começar a celebração da ceia do Senhor. Antes de celebrar a ceia do Senhor, Bevor wir mit dem eu Abendmahl quero beginnen, fazer aqui uma oração especial, como eu já tenho feito nas outras ceias, para que Deus ele venha ministrar cura möchte ich, dass Gott Heilung em bringt. nós. In uns Cura na alma Heilung in e unserer cura Seele no espírito. und im Geiste. Que Deus ele possa batizar com o Espírito Dass er mit Santo. dem Heiligen Geist taufen kann. Porque eu não quero ter só um pouco de água no copo. Denn ich möchte nicht nur ein bisschen Wasser in meinem Glas. Eu quero transbordar do Espírito Santo Ich de möchte voll Deus. sein mit dem Heiligen Geist. E esse transbordar, ele Und é dieses Vollsein dado por Deus. ist durch Gott gegeben. Eu também quero que o fruto do Espírito possa ser produzido na minha Ich vida. möchte, dass die Frucht des Por Heiligen isso, Geistes in então, mir produziert em wird. In meinem todas as Leben. ceias que eu estiver aqui presente, In jedem eu Abend, wo irei ich hier fazer bin. esta oração. Eu não vou chamar nenhum irmão aqui na frente, mas quero que você, dentro da necessidade específica que você tem, se é uma enfermidade, se é uma dor, se é um Ob es problema, ein Problem seja ist, qual for a necessidade was auch immer específica es ist, que você tenha diante de Deus, até mesmo uma porta de auch trabalho, eine até Arbeit, mesmo um problema no teu relacionamento conjugal, seja qual for o problema, neste momento, in diesem Moment apresenta a Deus em oração. präsentiere Gott Quando im você Gebet. essa tua casa, no teus a sós com Deus, Wenn porque du nós alleine temos bist um mit dem Herrn, culto semanal. Mas a nossa adoração, ela não se restringe somente aqui à casa de ist oração. nicht nur hier, A nossa adoração, ela continua no nosso dia a dia, ist auch in unserem no nosso Alltag. trabalho, no nosso Auf der lar. Arbeit. Então, nas tuas orações, apresente ao Senhor essas necessidades. E creia que o Deus que você serve Dass der Herr, é den o du dienst, Deus Todo-Poderoso. ist ein Gott, der allmächtig ist. É o Deus que quer que você continue avançando, curado ou curada, Dass du geheilt, para poder ajudar outras pessoas que estão enfermas, geheilt anderen que Menschen helfen estão kannst, die krank sind. doentes. Se por um acaso também você sentir no coração Wenn du auch in deinem Herzen fühlst, em, na verdade, reatar esta aliança com Deus, die Allianz neu você zu também schließen, tem esta dann oportunidade. hast du auch diese Möglichkeit. Porque Deus, ele é um Deus de aliança. Weil der Herr ist ein Gott von Allianz. Por que Deus é um Deus de aliança? Wieso? Porque a partir de que a aliança é Weil feita, ab dem Moment, wo die Allianz geschlossen wird, ela não pode mais ser quebrada. darf sie nicht gebrochen werden. É da mesma forma que acontece o casamento. Genau wie mit der Ehe. O desejo de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Das ist auch Amém? der Wunsch Gottes in der Ehe. Então vamos orar ao Senhor Lasst uns dem Herrn e beten pedir para que Deus manifeste o seu poder, und bitten, dass der Herr sich para manifestiert. que Ele possa manifestar poder em forma de milagres. Então oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, Senhor, eu tenho pregado a Tua palavra, que tenho sentido no meu coração, Senhor, e peço ao Senhor que o Senhor continue ministrando no coração de cada irmão, gerando no coração de cada um este desejo de querer viver o sobrenatural do Senhor. Neste momento, Pai, eu oro a Ti, para que o Senhor possa manifestar a cura no nosso meio, curando enfermidades da alma, do corpo, Senhor, abrindo portas de trabalho, Senhor, problemas no casamento, no matrimônio, ó Senhor, há problemas que
só o Senhor é quem pode trazer solução. Mas é preciso nós reconhecermos que precisamos da tua ajuda, que precisamos do teu socorro, que realmente necessitamos, Senhor querido, da tua intervenção. O Senhor já conhece de antemão o nosso problema, mas é preciso nós verbalizarmos ele na tua presença. Aleluia, que eles se tornem audíveis na tua presença, Pai, através da nossa oração. Amém. Por isso, Pai, neste momento, que o Senhor possa se manifestar com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia no nosso meio, Pai, e que o Senhor possa gerar em cada coração, Pai, esse desejo que o Senhor tem de restaurar a nossa alma, de vivermos, Senhor, aquele processo, aquela situação que em Adão nós vivíamos ali no Éden, antes de nós havermos pecado contra Ti, aonde o nosso corpo ele era perfeito, aonde nós tínhamos saúde em Adão, aonde nós tínhamos toda uma comunhão ímpar, uma comunhão sincera, uma comunhão íntima com o Senhor. Pai amado, gera em cada coração este desejo, Pai, e que nós venhamos a cada dia, Senhor, a termos um coração totalmente inclinado para Ti. Porque, Senhor, quando nós temos um coração inclinado para Ti, o Senhor muitas vezes não olha na totalidade da qualidade da oferta. Porque muitas vezes a oferta ela pode ter até situações que desagradam ao Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, como o nosso coração é sincero, como nós temos todo o desejo em agradar a Ti, o Senhor então vai olhar para esse desejo e o Senhor vai receber integralmente, Pai, tudo isso que está sendo oferecendo a Ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós e manifesta o Teu poder e a Tua graça, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,